Está usando esteroide anabolizante, está cometendo uma série de erros na hora de avaliar teu ciclo. Sou o Dr. Gabriel Feitosa, médico que tem grande experiência no cuidado do usuário de esteroide anabolizante, querendo sempre pontuar, com ética e assertividade, aquilo que tem sentido e que não tem para trazer saúde para esse público tão negligenciado. E hoje vamos falar de alguns erros que você está fazendo, que certamente estão minando tua saúde e podem também estar minando teus resultados dentro desse contexto de hormonização, tudo bem? Lembrando, é claro, de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. E lógico, seu like me ajuda demais, gente. Eu faço esse conteúdo de forma gratuita para ajudar você. E quando você deixa o teu like, você me mostra que isso daqui tem valor para você. E certamente, se tem valor para você, tem valor para muitas outras pessoas, porque aqui, ó, só fica quem é acima da média. Quem é aquela pessoa bestona, que quer saber só superficial, beabá, não tá aqui. Então você está certamente acima da média. Então vamos lá. Ó, o que acontece? Muitas pessoas procuram o uso de esteroide anabolizante como? É com indicação clínica real? Não. É com um acompanhamento médico, com cuidado de saúde? Não. É com o quê? Com um amigo da academia, com um colega que vê, com um cidadão que vê falando num vídeo na internet. E aí o que é que acontece? Elas não entendem o que é que está por trás daquele processo. Elas acham que tudo é uma receita de bolo, é uma coisa tão simples. Ah, é uma deca, uma dura, é uma mistura aqui e ali, é 1 ml 3 vezes por semana, é isso. As pessoas querem números mágicos. Inclusive, várias vezes nos comentários as pessoas estão perguntando números mágicos. Eu quero que você comente, mas eu quero que você tire dúvidas. Não fique perguntando números mágicos do que é teu ciclo, porque, cara, o que acontece? Cada pessoa tem uma necessidade diferente. Não tem como eu dizer que é bom ou não pra você. Isso seria totalmente antiético e incongruente, tá? Ainda mais se eu for te estimular a usar por conta própria. Você vai achar que eu dei o aval pra você se ferrar. Não é assim, tá bom? E as pessoas não entendem o quê? Dose total de esteroide anabolizante, fracionamento, combinações, qual é a lógica por trás do processo, tá? E o médico profissional que está cuidando de você precisa dominar isso. Inclusive, se você é um médico e quer ser uma pessoa acima da média também, te convido a conhecer meu curso Guia do Anabolismo Consciente. Vou deixar o link aqui na descrição para você cuidar com assertividade e segurança do usuário de esteroide. Então vamos lá. Primeiro erro. Falar em ml. Como assim, Gabriel? Eu tomo 2 ml por semana, isso daí não tá normal, não? Tá não, cara, tá não. Vou te explicar por que não. Vamos lá. Ó, cada formulação de testosterona é formada de quê? De miligramas por ml. Então, por exemplo, Deposteron, vamos dar um exemplo aqui pra gente entender. Deposteron tem o quê? Tem 200 miligramas em 2 ml. Então, em 1 ml tem o quê? Tem 100 miligramas por ml. Beleza, fique com esse número na cabeça. A Durateston tem o quê? Tem 250 miligramas por ml. E aí imagina aí que você fala que está usando X ml. Vamos lá. Estou usando 1 ml. 1 ml de quê? De testosterona, Gabriel. Mas é o quê? É Deposteron ou é Durateston? Porque 1 ml de Durateston tem 250 miligramas. 1 ml de Deposteron tem 100 miligramas. Aqui é uma dose de reposição de testosterona. Aqui é uma dose 2,5 vezes a dose de reposição de testosterona. E eu estou falando aqui das formulações comerciais que nós temos no nosso país, de forma lista. Se você for comprar no mercado clandestino, aí tem o quê? Tem um que é 200 miligramas por ml, tem um que é 300 miligramas por ml, e aí vai. Inclusive, a Deca de farmácia, o que a Deca de farmácia tem? Tem 50 miligramas por ml, tá? Deca de farmácia. Só que aí você vai achar Deca Underground que tem 300 miligramas por ml. E aí eu te digo, qual é a diferença, cara? Qual é a diferença de usar 1 ml de uma Deca de 50 e uma Deca de 300? Quantas vezes essa dose é? 6 vezes a dose. Então, você não pode ver o teu ciclo em ml.
ele deve ser visto em miligramas, tudo bem? Em miligramas, que é sim a dosagem que você está utilizando. Então você não vai falar agora que você está usando X ml, você vai ver quantos miligramas que você vai estar utilizando, porque tanto faz o ml. O importante é a quantidade de miligramas. O ml ali é só a formulação para você conseguir colocar no teu músculo aquilo ali e ter uma absorção adequada de acordo com o veículo utilizado, tudo bem? Então é importante ver isso daí, tá certo? Outro erro muito importante que as pessoas fazem, né? É pensar o quê? Quantas vezes na semana? Quantas vezes, Gabriel? Aí o que a pessoa pensa? Ah, beleza, não vou mais falar em ml. Agora eu vou pensar em Durateston. Estou usando 250, então, miligramas por vez. Então, cada ml tem 250, então eu estou usando 250 miligramas. Não vou falar em ml, vou falar em miligramas. Então, pronto, Gabriel. Eu uso 250 miligramas de Durateston quantas vezes por semana? Ou a cada quanto tempo? É assim, cara. É uma receita de bolo. É um negócio assim tão prático, tão usual. Cara, você tem que ver. Você tem que ver muitos fatores, tá? O que você tem que ver principalmente, né? A dose androgênica semanal. Como assim, Gabriel? Veja bem. Imagina que você está usando... Vou dar um exemplo aqui, não estou dizendo para você utilizar isso daqui. Você está usando 20 miligramas de Oxa por dia, mais Durateston. Vamos lá, você está usando Durateston, aí você quer saber quanto que vai utilizar. Veja bem, 20 miligramas de Oxa por dia dá 140 de Oxa por semana. 140 miligramas de Oxa por semana. Você já tem um componente androgênico aqui de 140. Se você colocar mais uma ampola de Durateston, você vai ter 250 mais 140. Então é 250 mais 140. Dá o quê? 390. Tudo bem? Quase 400. Então veja, você tem que prestar atenção para saber quanto que você vai utilizar de acordo com a necessidade que você tem na semana, somando o quê? Orais mais injetáveis. Então você não vai pensar assim, quantas vezes eu vou fracionar? Quantas vezes eu vou utilizar isso daqui? Depende da dose que você quer alcançar na semana. Então, a oxandrolona, 20 miligramas, eu uso 2 vezes por dia, todos os dias, não, pelo menos todos os dias, mas fracionando a dose para alcançar a dose que você precisa. Dei aqui o exemplo 140, mas qual é a dose que você precisa? Isso tem que ser muito bem avaliado, tá bom? Tem que ser muito bem avaliado. De acordo com isso, você vai decidir quanto você vai utilizar na semana, quantas vezes você vai precisar de uma injeção. E outra coisa, gente, quando você fala de fracionamento, você tem que entender que isso vai depender também da meia-vida da medicação. O que é meia-vida? É o tempo que leva para essa medicação atingir metade da sua concentração. Então, medicamentos com meia-vida mais longa, elas vão ficar mais tempo no teu organismo e não vai necessitar que você fique aplicando com tanta frequência. E aí eu vejo, por exemplo, o indivíduo pegando um medicamento como Deposteron ou uma Durateston e querendo fazer várias aplicações na semana. Tem sentido, gente? Não tem. Vamos lá, uma Deposteron tem uma meia-vida ali de 8 dias. Por que eu não faço uma aplicação, por exemplo, uma vez por semana só? Não tem sentido ficar fazendo esse fracionamento. Dentro do contexto de reposição, a gente pega essa dose aqui de 200 e bota a cada 14 dias para ficar 100 por semana. Mas você também poderia, na reposição, usar só 100 mg por semana, que seria meia ampola. E dentro do contexto suprafisiológico, não tem sentido, por exemplo, o cara usar uma ampola 3 vezes por semana. Ele poderia, teoricamente, estou falando que deve ser utilizado, usar essa mesma ampola, os 600 mg de uma vez, das 3 ampolas, uma vez por semana. Você tem que prestar atenção na meia-vida e no tratamento que você deseja, tá certo? No que é que você está buscando. Porque dependendo do que você está buscando, a dose suprafisiológica, a reposição é diferente. Então você tem que ter essa noção. O fracionamento vem disso. Não é uma coisa quantas vezes por semana. Você tem que prestar atenção na carga androgênica final. E o fracionamento, a divisão, você vai ver de acordo com a minha vida. Então eu vi aqui que a carga androgênica final que eu quero é isso daqui. É 390. Então a Durateston vai ser uma vez por semana. Por que eu não pego essa ampola de 250 e divido em duas de 125? Porque a Durateston tem uma meia-vida que suporta uma aplicação por semana sem problemas. Tá certo? Então você tem que ver a medicação, ver se dá para utilizar e entender dessa forma. Não tem sentido, vou dividir essa dose de uma ampola em 3 vezes por semana. Se você gosta de se furar, você faz, mas você não vai ter benefício nenhum. Tá bom?
Outra coisa, além de quantas vezes por semana, a gente tem que prestar atenção nas combinações. Às vezes a pessoa quer misturar uma série de medicamentos sem saber o que está fazendo. Por que eu estou fazendo essa combinação, Gabriel? É Deca, Dura, Diana, é tudo. Eu vou misturar Masteron, Trembolon, é tudo misturado. Por que eu estou ganhando misturando? Às vezes, cara, quando você usa muitos medicamentos, fica mais difícil saber o que está funcionando ali. E uma pessoa que não é um atleta de fisiculturismo, não tem sentido nenhum, tá querendo utilizar vários medicamentos, menos é mais. Às vezes para o homem só testosterona, às vezes uma testosterona com outro medicamento, mas ficar usando uma série de coisas, cara, é um negócio sem fundamento, tá? Será que existe uma sinergia entre os esteroides? Cara, teoricamente, o que é dito no meio? Que misturar esteroides diferentes, de classes diferentes, de famílias diferentes, poderia ter um efeito sinérgico, ou seja, um efeito adicional do que usando eles isoladamente. Mas a gente não vê isso na prática de forma tão expressiva, a ponto de justificar ficar misturando uma série de coisas com uma dose mais baixa, no lugar de usar um negócio mais alto e misturar só duas substâncias, tá? Então, quando é que a gente vai pensar em combinar? Por exemplo, eu sei que eu vou dar um exemplo, vou usar uma carga androgênica de 400 mg por semana. No homem, tudo bem? 400 mg por semana. E aí o que eu tenho aqui? Eu tenho uma possibilidade de usar cipionato 400 mg. Beleza, posso usar 2 ampolas de deposteron por semana para alcançar esses 400. Tá. Será que tem sentido, no lugar de usar 400 de cipionato, eu fazer um outro uso de medicamento para alcançar esses mesmos 400? Bem, às vezes, gente, o que acontece? O cipionato ele vai se converter em DHT. Testosterona vira DHT, a dihidrotestosterona. Dihidrotestosterona é um hormônio bem androgênico. E isso pode ocasionar queda de cabelo em alguns indivíduos. E aí o que a gente pode pensar aqui? No lugar de usar 400 de testosterona, para uma pessoa que às vezes tem mais propensão à queda de cabelo, para não ter que ficar usando, por exemplo, um finasterida associado, eu posso usar, no lugar disso daqui, eu posso usar um cipionato. Cipionato 200 mais Deca 200. Deca é o decanoato-nandrolona, onde a gente sabe que a Deca tem um potencial anabólico semelhante à testosterona, com menos potência androgênica. Então o que a gente está fazendo aqui? Uma combinação onde a gente tem o intuito de reduzir a carga androgênica e manter a carga anabólica. Ah, aí tem sentido. Existe um potencial sinergia? Cara, é uma teoria, não tem como garantir, mas o que a gente vai pensar principalmente na sinergia é o objetivo que a gente está fazendo a combinação. Porque muitas vezes nem precisa de combinação. É basicamente só testosterona, ou no máximo 2. Ah, agora eu quero botar Deca, aí dividir, tirar um pouco de texto, botar um de anabólico. Não, dependendo do caso pode ter sentido, mas geralmente não. Principalmente numa pessoa que não é um atleta de fisiculturismo. Atleta de fisiculturismo são outros 500, e qualquer estratégia acaba sendo algo relevante para o atleta de fisiculturismo se aumentar 1% do resultado, tá bom? Veja, esteroide anabolizante é um medicamento como qualquer outro. A gente não pode pensar que é usar X ml tantas vezes por semana de tal medicação de forma indiscriminada. Da mesma forma que a gente não pode pegar um antibiótico e dizer, ah, cara, usa amoxicilina 3 vezes por semana. É isso? Resolve o problema? Usa aí um meropenem, bota um meropenem aí e bota uma vez por semana e pronto, resolve o problema. Cara, não é assim. A gente tem que ver qual é a indicação, qual é a necessidade do paciente, se ele suporta potenciais efeitos adversos daquela medicação, se é a melhor escolha para ele. Então a gente não pode banalizar dessa forma. A gente tem que entender o esteroide anabolizante como medicamento, tudo bem? E o esteroide que é a base de muitos ciclos masculinos é a testosterona. Onde eu falei aqui para você que uma formulação comercial muito utilizada é a Durateston. E eu tenho um vídeo completo sobre Durateston para você. Te espero lá e um grande abraço.